cobertura da 22ª edição do Congresso Nacional da ANANT. Estou aqui com os dois representantes da PrevOne, uma empresa que trabalha também com segurança do trabalho. Estou recebendo aqui a Carla e o Thiago. Perguntar primeiro a Carla. Assim, nós já nos encontramos em outras edições do Congresso, né? Qual a atividade principal da PrevOne no tocante à medicina do trabalho? A PrevOne, ela nasceu focada na prevenção ao uso de álcool e de drogas. Então, a prevenção do uso de álcool e drogas é extremamente importante para a segurança laboral, porque a gente sabe que o uso de substâncias psicoativas atrapalham não só a saúde, mas na incidência de acidentes de trabalho. Então, a gente faz todo esse trabalho de formatação do programa, testagem toxicológica, sensibilização dos funcionários para que eles façam adesão voluntária ao programa, e temos também a parte de suporte depois de um caso identificado positivo para esse funcionário. Então nós temos a solução completa e hoje em dia temos mais serviços que nós oferecemos também para as empresas. Então um pool de serviços que eu acho que o Thiago pode explicar com mais vagar. Com certeza. Thiago, também antes de você explicar esse pool, esse rol de serviços que a PrevOne pode oferecer, está mais, vamos colocar, está mais numeroso do que nós imaginamos esse tipo de repente, um funcionário com esse problema de álcool, drogas, dentro do ambiente de trabalho? Perfeito, boa pergunta. A gente teve, inclusive, recentemente, uma atualização, né, do último levantamento nacional, né, do uso de álcool e drogas, e os números eles apontam, né, até uma diminuição, tá? Mas em alguns grupos específicos não. Então a gente tem uma preocupação maior hoje com o jovem, né, consumindo mais drogas, né, e substâncias psicoativas. A gente tem também uma população feminina, né, que vem crescendo o uso, e é um problema social que de fato, né, atinge, né, 15% aproximadamente da nossa população. Né, se a gente pensar em 220, né, milhões de pessoas, né, nós temos aí um número significativo. E se essa problemática ela é social, ela está dentro do ambiente de trabalho, né? Ela está dentro do ambiente de trabalho. Então eu diria que é um grande problema, né, que as empresas têm com relação ao uso e abuso de substâncias, porque é uma problemática social que, né, o colaborador ele está dentro do ambiente de trabalho, então ele faz parte também desse macro, né, social. Thiago, e o rol de atividades que a PrevOne pode atender à medicina do trabalho? Perfeito. Eu acho que o foco, né, de atenção, quando a gente olha para o risco que existe, né, do uso de substâncias psicoativas ou até mesmo do uso indevido, né, de álcool, né, ou de drogas, eu digo drogas no âmbito geral, né, incluindo medicamentos controlados e tudo mais, são capazes de distorcer a percepção, né, de fato comprometer a atividade laboral. A gente entende que as empresas que têm um grau de risco elevado, né, um grau de risco 4, vamos dizer assim, são as empresas que teriam a maior preocupação, né, porque é uma problemática, né, real, e quanto maior o risco, maior a urgência, né, de ter um plano de ação, né, um plano de atuação frente a essa demanda. Finalizando aqui, Carla, qual a importância da realização de um congresso como esse para conscientizar tanto o médico, o profissional médico do trabalho, quanto ao empregador, que com certeza tem muitos aqui? Sim, infelizmente a gente ainda conta com alguma resistência das empresas na implantação de programas, né? Então a nossa ideia é sensibilizá-los, porque muitas vezes a área jurídica da empresa acha que implantar uma testagem toxicológica é um problema, e quando a gente tem um bom programa implantado, a gente consegue dar todo o subsídio para que a empresa não tenha o problema na implantação de um programa. Então é importante desmistificar e tratar dessa realidade como ela tem que ser tratada. Por exemplo, a questão do tabaco. O tabaco é uma droga lícita, né? Mas é a principal causa evitável de óbito no planeta. Então, por que não ter um programa de qualidade de vida que enfoque também a questão do tabaco? O álcool é uma outra substância que é lícita,
Mas a pessoa que trabalha sob efeito de álcool está muito mais suscetível a cometer acidentes, né, que podem prejudicar a vida dela e muito mais que isso, também a vida de terceiros, até da questão da empresa, nos seus colegas de trabalho, né? Então, assim, a nossa principal importância é desmistificar essa questão, inclusive na aplicação da testagem toxicológica, que tem muita empresa que ainda coloca o pé atrás. Então, explicando como funciona, tendo inclusive como, vamos dizer, exemplo de duas atividades onde essa questão da testagem e do programa são obrigatórias, que é o pessoal da ANAC, né? A gente tem as atividades de risco e segurança operacional na aviação civil, onde é obrigatório ter um programa, ter testagem, e temos também a lei do motorista profissional, que nos ajuda a mostrar a importância e o resultado que acontece quando você tem um programa implantado. E eu vejo, Tiago, dentro dessa questão da desmistificação também, você tentar passar, tanto para o empregador quanto para o empregado, a diferença de assédio e de cuidado. Ou seja, querer implantar um programa como esse numa empresa, muitos falam, não, principalmente empregado, não, isso é um assédio, falar de repente da minha cervejinha, que é sagrada todo dia, do meu cigarrinho que eu fumo para relaxar, mas é importante também conscientizar a questão do cuidado, né? Não, sem dúvida, eu acho que é uma frase clichê, mas o direito individual, né, de fazer o uso de qualquer substância, ele nunca vai, né, sobrepor o direito coletivo da segurança coletiva dentro de uma operação, né? Então isso de fato é uma questão, né, que precisa ainda ser muito desmistificada, né, por parte, né, de lideranças e das empresas. Um dos meus grandes desejos assim é que as empresas elas divulgassem mais, né, os seus resultados. Então existem inúmeras empresas, né, que têm programas como esse, né, e programas de sucesso, programas que se mantêm há mais de 30 anos, né, e quando eu falo sucesso são sucessos de fato, né? Transformaram vida de pessoas, de colaboradores. E eu acho que o que falta um pouco é a divulgação desses dados, desses resultados, né, para que outras empresas possam se inspirar e também seguir na mesma direção. E vocês podem contar aqui com a TV Anante, com o nosso congresso, exatamente para propagar essa divulgação. Muito obrigado aqui aos representantes da Prev One. Segue TV Anante.